Sejam bem-vindas e bem-vindos, eu sou Ulisses Carrilho, curador da exposição A Ferro e Fogo, agora aqui no Museu de Congonhas, na sua terceira montagem, integrando o projeto Arte nas Estações. A gente vem pesquisando e trabalhando a coleção do Museu Internacional de Arte Naif do Brasil. Se antes esses artistas eram considerados ingênuos, a nossa hipótese, a nossa vontade aqui é desmontar essa ingenuidade. Por meio da produção de artistas autodidatas brasileiros, a gente consegue perceber que esse processo de aprendizagem, essa alternativa ao ensino formal não foi exatamente uma escolha, mas ela é, na verdade, o resultado de vários processos históricos que estão ligados às questões de pertencimento étnico-racial e, sobretudo, de classe no Brasil, com essas imbricações que são muito importantes. E aqui nessa coleção a gente tem uma vasta pluralidade de investidas pictóricas. São muitas as cores, são muitas as imagens, são muitas as formas que de alguma maneira contribuem para que a gente tenha um outro repertório para pensar a história do Brasil. Como primeiro dispositivo para pensar essa exposição, a gente usa um personagem mineiro bastante conhecido, Reobaldo ex-Jagunço, lá do sertanejo de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, é quem diz: para muita coisa importante falta nome. A nossa hipótese aqui é um pouco outra, que para outras sobram nomes e sobram imagens. A violência é uma delas. São várias as representações que nos mostram como o povo brasileiro teve uma série de investidas, de tentativas de não se submeter aos processos de dominação que foram realizados pelo Estado. E me parece que ao ver algumas dessas telas, como esse conjunto que a gente enxerga aqui do Odoteres Ricardo de Osias, artista do interior de Minas Gerais, de Eugenópolis, a gente percebe como esse artista, a partir do seu pertencimento, teve uma complexidade de representações do militarismo, da violência, do poder de dominação do Estado, do desmatamento, dos processos de preservação do ecossistema ligados às pescarias, às cenas rurais, às cenas urbanas, cultos neopentecostais, paisagens, presenças espectrais no céu. E de alguma maneira esse artista, que quase sempre está fazendo um uso bastante exuberante, vigoroso da cor, para essas cenas escolhe usar alguns tons mais escuros, de alguma maneira aludindo ao que a gente pode interpretar como uma melancolia, num tom de denúncia e de preocupação bastante evidente com a realidade do Brasil, com a realidade política, entremeando esse assunto com as questões ligadas à ecologia. Permita que eu fale não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que vivi. Com essa frase de Emicida, Majur e Pablo Vittar, que fala de tantas lutas também urgentes para a população brasileira, a gente consegue encontrar uma nova interpretação interessante para esse quadro de 1996 do artista Dalvan. Aqui a gente vê uma imaginação, uma fabulação, uma alegoria da natureza. Essa cena do ecossistema mostra os animais sepultando, enlutando uma árvore. A gente pode imaginar, por exemplo, que esse tronco que está aqui sendo velado poderia ser esse mesmo que foi cortado aqui. As presenças humanas se dão de maneira mais singela ao fundo da tela, e quem traz a carga emocional são os animais, que aqui são representados com lágrimas nos olhos e com amarrações no braço que aludem ao luto. O artista, mais uma vez comprovando que, apesar de estar falando de política e de ecologia, não é exatamente ingênuo, traz também as suas crenças religiosas para essa história. Jesus e a vida está ali embaixo, e ao lado o artista nos relembrando que as árvores são importantes para a preservação do nosso ar, do nosso oxigênio. E outra coisa bastante interessante é que a gente pode reimaginar quão importante, quão relevante é algo assim sendo feito em 96. A gente ainda não estava falando sobre antropoceno, e isso de alguma maneira confirma o que a gente vem tentando fazer com essas exposições: desmontar a ideia de ingenuidade e fazer com que os públicos possam também perceber que essa pecha, esse termo naif, ele é na verdade resultado dos nossos preconceitos, que entendem que aqueles que não tiveram ensino formal não detêm uma sorte de conhecimento. Com muita sorte aqui fica bastante simples de ver que o inverso é bastante verdadeiro. Para pensar a matriz popular e para pensar a riqueza que essa matriz tem para a gente elaborar as questões relacionadas à cultura brasileira, mais um diálogo é criado. Jonatas de Andrade cria O Levante, essa narrativa audiovisual, esse vídeo que parte de uma experiência, uma convocatória do artista no centro da cidade do Recife, para que se faça uma corrida de carroças, para que os animais e os sujeitos que estão levando esses animais adiante vão para o centro da cidade, ocupem o espaço público com algo que não estava sendo permitido. De alguma maneira, esse vídeo nos ajuda a pensar as relações
entre as questões urbanas e rurais, pensar as questões econômicas, políticas, e nessas telas de Pérez Ricardo de Osias, o Osias que a gente viu antes pintando as cenas militares, a gente vê uma outra paleta cromática. Aqui o artista está dedicado a reproduzir algumas das suas paisagens queridas da infância. Tendo vivido no interior de Minas Gerais, o artista, mesmo vivendo no Rio de Janeiro, numa realidade urbana, utiliza a pintura como uma forma de elaborar o seu passado e de reconhecer a importância que essas paisagens e essas cores tiveram na sua existência. Fica bastante evidente nessas pinturas como as investidas pictóricas, as investidas estéticas, as decisões dos artistas de como representar o mundo que a gente vive, abrem mão da ingenuidade e são possibilidades de narrar e elaborar as questões do cotidiano. Se a gente vai das agruras, daquilo que é difícil, do sofrimento, como a gente viu em outras exposições como Sofrência, aqui em A Ferro e Fogo, apesar das dificuldades da vida, a gente também se dá a oportunidade de elaborar essas reuniões, essas comunidades e essas alianças. Um quadro que me parece bastante especial e que desmonta a ideia de ingenuidade por meio da linguagem é esse aqui, também de Pérez Ricardo de Osias. Já representando uma cena urbana no Carnaval Carioca, o artista, com muita sagacidade, cria uma grande faixa que diz: "Assim vivemos". No entanto, essa faixa está grafada com a letra C ao invés dos 2 S da norma culta. E me agrada bastante a ideia de que esse possa ser um dispositivo que aponta para as nossas contradições, uma sutileza desse artista que, por meio de um pequeno gesto poético, contribui para que a gente possa modular as nossas sensibilidades, para que a gente possa pensar um estatuto mais alargado e generoso da cultura brasileira. Como sempre, é um prazer estar com vocês, eu agradeço a escuta e desejo que vocês tenham a oportunidade de vir até o Museu de Congonhas para ver essa exposição, dialogar com o nosso educativo e produzir ainda mais conhecimento a partir dos repertórios de vocês.